Boa tarde a todos, todas. Um prazer estarmos aqui mais uma vez na Sala Dona Maria para um evento muito especial hoje. Eu serei muito breve e só mesmo para dar esse pontapé inicial, agradecendo a presença de todos, agradecendo o belo trabalho dos organizadores, dos autores da obra que vai ser lançada, dos painelistas que aqui estarão, agradecendo a presença dos colegas ilustres aqui presentes, né, que vêm prestigiar esse evento. E é desnecessário falar da importância da arbitragem, né, do Instituto da Arbitragem como solução de conflitos, é absolutamente desnecessário, e com o poder público, com a relevância que esse tema vem ganhando mais recentemente, que é objeto da obra que vai ser lançada a seguir. Nós teremos hoje, então, aqui um painel breve para debatermos alguns desses temas, e, em seguida, o evento de lançamento do livro aqui, que vai ser anunciado em breve pelo meu querido amigo Fernando Barbalho, a quem eu transmito a palavra. Muito obrigado a todos e todas. Boa tarde, por pouco, a todas e todos. É uma alegria estar aqui, receber todos os convidados aqui na Procuradoria-Geral do Estado. E queria já chamar para a nossa mesa virtual de abertura, porque esse formato aqui da Sala Dona Maria dispensa a mesa, a gente fica nesse esquema diferente. Gostaria de chamar o querido professor Sérgio Guerra, antigo amigo da Procuradoria-Geral do Estado, diretor da FGV Direito Rio. Vou ser muito breve também, porque o que interessa aqui é ouvir o resultado desse importantíssimo grupo de pesquisa que foi liderado pelo professor Eduardo Jordão, de quem eu tive a grande alegria de ser aluno durante meu doutorado, e ele é secundado por diversos colegas, queridos colegas, que eu tenho a aventura de conhecer todos pessoalmente. Lucas foi meu colega de doutorado, aprendi muito com ele. A Soraya trabalhou aqui na PGE, eu sentava ao lado dela nas aulas do professor Eduardo Jordão para colar dela, que ela vinha super preparada. Gabriela, representante do último concurso aqui da PGE, e o Nilo, que está online, deve estar ouvindo a gente, ainda não apareceu aqui, vai aparecer quando for falar, mas o Nilo Gaião, que é colega da Procuradoria Federal, está de papai novo, acabou de nascer a filha dele, parabéns, Nilo. Então, gostaria de passar aqui a palavra para o professor Sérgio Guerra, porque esse evento aqui simboliza também uma união de duas instituições que eu tenho muito orgulho de participar, de integrar, e duas instituições marcadas pelo signo de excelência, né? A Procuradoria-Geral do Estado e a FGV Direito Rio, que desenvolve ensino e pesquisa em altíssimo nível. Está sendo uma alegria, uma responsabilidade e uma pressão enorme ser doutorando do PPGD da FGV Direito Rio, mas o professor Sérgio Guerra vem liderando os esforços da FGV Direito Rio no sentido de honrar as tradições da FGV também na área de direito. Estava falando 21 anos já no projeto da FGV Direito Rio. Então, vou passar a palavra aqui para o professor Sérgio Guerra. Isso aqui é mais um marco na aproximação, no trabalho conjunto, na parceria que a PGE tem com a FGV. Muito obrigado, professor. É uma satisfação sempre retornar à Procuradoria-Geral do Estado, doutor Carlos Edson, do Fernando Barbalho, os colegas que já foram nominados aqui, né, doutor Cláudio. Nós temos uma parceria antiga com a Procuradoria-Geral do Estado. Nós já tivemos aqui nesse mesmo auditório um encontro com o professor Matthew Stephenson, de Harvard, e hoje é uma alegria estar aqui para mais esse evento em parceria. Uma instituição, eu sempre digo, que é o orgulho de todos nós, cariocas e fluminenses. Então, é uma alegria enorme a FGV Direito Rio se associar à Procuradoria-Geral do Estado para a disseminação do conhecimento. Pesquisas, eventos, palestras, isso é muito importante para todos nós, né? E dizer da minha satisfação também, professor Eduardo Jordão, coordenando o time, né, nossos alunos, colegas, participando dessa grande pesquisa, envolvendo um tema de grande importância para a FGV Direito Rio, obviamente para o país,
né, para a administração pública, que desde 2015 tem uma lei própria autorizando a participação em arbitragens comerciais, e esse é um tema de grande importância para o país, para o desenvolvimento da infraestrutura, e a nossa escola, estávamos comentando há pouco, lançará agora em agosto um mestrado específico, né, em Direito dos Negócios e Arbitragem. Então, esse é um tema que vem se desenvolvendo cada vez mais na nossa escola, não só no mestrado e doutorado atual, em Direito da Regulação, mas também com foco no mestrado profissional. Então, eu tenho só mesmo que agradecer muito à Procuradoria-Geral do Estado por essa parceria, por nós estarmos juntos aqui, né, trabalhando com essa disseminação de um conhecimento tão apurado, um conhecimento tão ainda incipiente no Brasil, né? A arbitragem envolvendo a administração pública ainda é do desconhecimento de muitos profissionais no Brasil todo, são muitas procuradorias municipais que precisam ter mais acesso. Então, essa obra que está sendo lançada hoje, professor Eduardo e todos os colegas, né, certamente servirá de grande ajuda à disseminação de um tema de grande complexidade, mas que precisa entrar na pauta das universidades, das faculdades de Direito e também nas pesquisas. Então, queria parabenizá-lo. Eu fiquei só um pouco preocupado quando eu cheguei aqui na Procuradoria, porque quando me receberam, com muita gentileza, como sempre, muita fidalguia, mas a pessoa que me recebeu perguntou assim, como é que é o seu nome? Eu falei assim, é Sérgio Guerra. Aí falou assim, o senhor está aqui na lista, aqui, o senhor pode entrar, o senhor está aqui na lista. Aí ele olhou assim, a foto era do senador Sérgio Guerra, que faleceu. E ele olhou para mim, olhou para a foto, aí eu falei assim, mas sou eu mesmo. Ele falou assim, então tá bom, você pode entrar. Mas, tirando a brincadeira, eu queria agradecer muito e dizer da minha satisfação. Infelizmente, eu tenho um outro compromisso depois daqui, então eu já tinha combinado com os colegas que eu vou ficar um pouquinho, mas logo na sequência eu vou ter que deixá-los. Tá bom? Muito obrigado. Bem, pessoal, então, sem maiores delongas, agradecendo mais uma vez, Sérgio, Fernando, e vamos começar, então, agora o nosso painel temático, e para isso eu chamo meu querido colega Cláudio Roberto aqui para prosseguir com os trabalhos, e a gente vai desfazer essa mesa. Tá? Obrigado. Primeiro, boa tarde, agradecer aos organizadores do evento por me convidar para mediar essa mesa aqui para falar sobre arbitragem e administração pública, o que certamente aconteceu só porque o Fernando é muito meu amigo e gentil. Também, em razão do adiantado da hora, vamos direto ao ponto. Queria convidar aqui o doutor Eduardo Jordão, doutora Gabriela, doutora Soraya e doutor Lucas para tomar aqui suas posições para a gente poder começar. Vou também, sem maiores delongas, passar a palavra para o doutor Lucas, que acho que é o coordenador doutor Eduardo, que é o coordenador da obra, para nos abrilhantar aqui com os dados da pesquisa. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigado a todo o pessoal da PGE, em especial ao Fernando Barbalho, meu querido amigo, por esse gentil convite para que apresentemos aqui esse trabalho, de que tenho muito orgulho. Eu queria, em primeiro lugar, pedir desculpa aos demais colegas que os slides vieram como eu os apresentei na semana passada no Congresso Brasileiro de Direito do Estado. Por isso que está esse nome em cima, Congresso Brasileiro de Direito do Estado, e por isso que está só meu nome abaixo, como se eu tivesse sido responsável por tudo. É justamente o contrário do que eu quero fazer nesses poucos minutos que eu vou ter aqui para falar. O que eu queria aproveitar esses minutos é justamente para dizer a vocês, explicar a vocês como esse trabalho foi feito e destacar que esse trabalho não teria sido minimamente possível sem a existência de tantos brilhantes colegas, né? Este livro é resultante de um grupo de pesquisa que eu tenho no programa de pós-graduação da FGV Direito Rio, em mestrado e doutorado em Direito da Regulação, um grupo de pesquisa que eu faço sempre nos primeiros semestres de cada ano sobre algum tema específico que reúno diferentes alunos para poder, ao final deste período junto, ao final
deste esforço de investigação juntos, publicarmos um livro ao final. O primeiro livro que publicamos foi sobre fake news. A gente levantou todos os PLs que havia no Congresso sobre fake news para poder tentar dar o perfil do que os nossos congressistas, de que forma os nossos congressistas viam o tema das fake news. O segundo livro foi publicado no ano passado, era uma pesquisa sobre agências reguladoras estaduais. Ele partiu de uma identificação, de um vácuo na nossa doutrina sobre as agências estaduais. Havia muita informação sobre as federais, mas não sobre as estaduais. Então, de novo, do ponto de vista empírico, a gente levantou todas as informações de todas as, se eu não me engano, 28 agências estaduais que temos no Brasil e publicamos no ano passado, no final do ano passado também como livro. E este ano a gente publicou esse outro, de novo. Essa é uma pesquisa que começou no início do ano passado e a gente fechou em junho do ano passado. E aí depois o tempo para poder escrever, levantar tudo, e a gente conseguiu publicar agora. Para que esse livro fosse publicado, no entanto, eu queria agradecer em primeiro lugar ao professor Sérgio Guerra, o diretor da nossa faculdade, pelo incentivo que dá tanto a essas pesquisas empíricas que sejam feitas no âmbito do programa de regulação em números, um programa sensacional que a FGV tem, que busca justamente preencher essa lacuna de pesquisa empírica que ainda há na nossa doutrina sobre temas relacionados à regulação, e esse incentivo que sempre dá, ao final dos nossos projetos, a gente consegue publicar com parcerias com editoras, consegue publicar o livro, e isso facilita muito a difusão dessas informações. Mas quero também agradecer às pessoas que produziram esse livro comigo, e aí justamente o que eu queria dizer que é diferente do que está nesse slide aqui. Esse livro não teria sido possível, naturalmente, uma pessoa não consegue publicar um livro assim, e nem teria conseguido publicar o de agências, nem o de fake news. Essas são pesquisas que envolvem muitas mãos, muitas cabeças, e eu tive o enorme privilégio de contar com cabeças muito brilhantes que estiveram ao meu lado para produzir este trabalho. A gente faz uma seleção no início do semestre das pessoas que poderão nos acompanhar, e essas pessoas ficam trabalhando por 6 meses para poder chegar a esses resultados, levantando os dados, redigindo as partes do livro, depois fazendo a harmonização do que foi redigido. É algo, realmente, um trabalho que dura mais de 1 ano, né, até que cheguemos ao resultado final. Queria agradecer particularmente aos meus colegas que estão aqui ao meu lado. A Soraya é uma uma das brilhantes estudantes do nosso programa, muito importante já no livro de agências, nesse, mais importante ainda, inclusive como coordenador ao meu lado da pesquisa, e que já está sendo importante no próximo livro que já está sendo gestado, que já estamos numa outra pesquisa que eu não quero revelar a vocês qual é, para vocês ficarem curiosos, mas, se Deus quiser, no início do ano que vem também já lançaremos um outro livro. O Lucas é o nosso gênio dos números, o gênio dos dados. Quando vocês abrirem o livro, vocês vão ver várias tabelas, gráficos, coisas super complicadas. O Lucas é o nosso gênio que faz essas tabelas todas, esses dados todos, e que levanta isso para a gente. Muitas coisas a gente não entende muito, ele precisa explicar para a gente, como eu disse a ele que explicasse para vocês hoje também, como ler aqueles gráficos e como produzi-los. É um enorme orgulho da escola ter alguém como Lucas entre nós. Ele possibilita pesquisas desse tipo, e eu só posso ser enormemente grato a ele. A Gabriela, uma outra das geniais alunas da escola, está com a gente há pouco tempo, mas espero que fique por muito tempo, porque eu gostaria que ela participasse de muitas das nossas pesquisas. Ela já está também nessa nova pesquisa, ela foi intimada, né, os alunos, eu mando um e-mail dizendo, espero que você participe. E ela também participou, e foi também uma ponte aqui da gente com a PGE do Rio, porque a gente teve que buscar informações, inclusive, da PGE do Rio sobre as arbitragens daqui. E, finalmente, o Nilo Gaião, que está aqui conosco hoje, porque é um pai recente, está conosco, perdão, acho que fui eu que fiz esse bando de mexidas aqui. O Nilo está com a gente remotamente, mas foi também fundamental para essa pesquisa. O Nilo, eu fui buscá-lo. O que aconteceu para essa pesquisa foi, eu publiquei há uns 2 anos um artiguinho chamado Raio-X de arbitragens com o poder público no Jota, uma pesquisa que eu fiz assim muito rapidamente com os dados que estavam muito à mão. À época o Nilo me escreveu e complementou algumas informações que não estavam na pesquisa, e nós estabelecemos uma amizade a partir de ali.
Quando eu resolvi aumentar a pesquisa, fazer uma pesquisa mais ampla, eu fui buscar o Nilo, e a sua participação foi absolutamente essencial. Naquele primeiro momento da pesquisa, quando você não levantou os dados ainda, você precisa saber do que é que você está indo atrás. E nesse primeiro momento, foi muito importante contar com o Nilo, contar com a Gabi, que tem experiências no assunto, que podem saber o que é que a gente vai, que informações a gente vai buscar. Antes de eu me alongar muito, na verdade já estou me alongando muito, queria só registrar também a presença da Júlia, que também, a Júlia Brandt, que também está aqui, é uma das autoras da nossa pesquisa, e do Luiz Felipe, outro da PGE de vocês aqui, que está como coordenador dessa nova que vai surgir ano que vem. Espero revê-los ano que vem aqui, quando a gente estiver publicando a próxima pesquisa. Aí eu passo rapidamente pelos slides que ficaram sobre minha responsabilidade aqui, apenas para explicar a vocês o que é que gerou o interesse da pesquisa, né? A lei que deu, que explicitamente reconheceu a possibilidade do poder público recorrer à arbitragem para resolver as suas disputas, está fazendo, ou fez 10 anos exatamente agora, semana passada. 10 anos. 10 anos, portanto, que a arbitragem, que o poder público pode submeter as suas disputas à arbitragem indiscutivelmente. Parece ser um bom marco temporal para que a gente verifique como essas coisas têm acontecido, como as arbitragens têm de fato sido estabelecidas. E para poder testar várias das afirmações que encontramos na teoria, que são afirmações teóricas, para poder ver se elas são verdades, né? Então, por exemplo, via-se muito na doutrina que o número de arbitragens com o poder público está em expansão. Será que isso é verdade? A pesquisa revelou. Ou que arbitragens são instrumentos mais céleres do que ações judiciais. Será que é mesmo? E se for, quão mais célere é? É 2 anos mais rápido? 3 anos mais rápido? Quanto é? É importante saber. A propalada maior especialização dos jogadores na arbitragem. É verdade, temos muitos administrativistas, temos de outras especialidades na arbitragem, temos não advogados como árbitros, que era algo que se esperava antes da lei. É o que a pesquisa também revela. E, finalmente, havia quem dizia que a arbitragem geraria resultados mais favoráveis aos particulares do que a via judicial. Havia, inclusive, quem dizia que a arbitragem seria inconstitucional por causa disso, que seria uma forma de fazer os particulares ganharem mais as disputas do que o poder público. A pesquisa revelou que isso não é bem assim. Finalmente, acho que tem mais um. Não, o anterior, eu acho. Então é o próximo mesmo. Pode passar o próximo. Pronto, esse aí. E aí, só dizendo que a gente fez um corte no objeto de nosso interesse nas arbitragens da União, dos estados do Rio e São Paulo e de suas agências. Então, esse é o nosso recorte de interesse. Tá? Não temos dados, por exemplo, das arbitragens dos outros estados que não Rio e São Paulo, não temos dados das arbitragens das estatais, não temos dados das arbitragens com o município. Posso dizer a vocês que isso é o que foi possível fazer no primeiro ano. Esses são certamente as esferas mais importantes, onde estão as maiores arbitragens, mas posso dizer a vocês também que já estou mandando aqueles e-mails intimando a todos para intimá-los para o próximo ano para fazermos a atualização e incluirmos novos estados. Muito, muito obrigado a vocês pelo interesse de estar aqui, de conversar com a gente. Vocês não sabem como é importante para um pesquisador ter esse momento final em que ele conseguiu chegar ao final do seu trabalho, conseguiu produzir aquilo, e que há interesse do público em ver aqueles dados que ele levantou. E para mim é uma satisfação particular também ver meus brilhantes alunos aqui do meu lado para poderem festejar esse momento de celebração da nossa pesquisa. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Jordão. O professor Jordão me convidou para falar sobre a parte que foi a parte que eu cuidei na pesquisa, né? Que é a parte da metodologia empírica. Antes de eu começar a falar sobre a pesquisa, eu queria, em primeiro lugar, agradecer novamente ao professor Sérgio Guerra. Eu tenho me especializado bastante em pesquisa empírica, trabalhando num projeto na FGV, que é o Projeto de Regulação em Números, que o professor Sérgio Guerra coordena. Por causa desse projeto, do compromisso desse projeto com excelência em pesquisa empírica, eu pude me dedicar a uma área que possivelmente a maior parte das pessoas com formação jurídica ou que fazem pesquisa em direito não vão se dedicar. Então, aprendi a programar, fiz cursos de estatística, coisas desse tipo, para conseguir me capacitar para fazer pesquisa empírica. Esse tem sido o meu principal interesse e me rende a possibilidade de trabalhar com pessoas brilhantes, como o professor Eduardo Jordão, que me convida para participar, porque
eu tenho algumas expertises que ajudam nesse tipo de pesquisa. Bom, o professor me garantiu que todo mundo aqui estava muito interessado em técnica de pesquisa empírica, então eu vou organizar a minha apresentação a partir disso, falando de 3 questões que são essenciais sempre que a gente faz algum tipo de pesquisa empírica, que são o problema da confiabilidade, o problema da representatividade e o problema da validade. Tá? Então, o que é a confiabilidade? Quando a gente faz uma pesquisa empírica, a gente quer que a mensuração que a gente fez seja confiável, que os dados sejam confiáveis. E para a gente assegurar isso, assegurar que a gente está tratando de fatos, que os dados são confiáveis, que se outras pessoas fizerem uma pesquisa semelhante, elas vão chegar no mesmo resultado, a gente tem que ter muita atenção à forma como a gente produziu os dados. Então, coisas como, por exemplo, o processo de coleta dos dados, com a base que está sendo usada. Em pesquisas jurídicas, geralmente a base vai ser documental, e aqui não é diferente. Então, a gente foi aos sites dos órgãos públicos procurar a documentação necessária para substanciar a pesquisa. Isso foi feito por um grupo de pesquisadores que participou da pesquisa. Nos casos em que a gente não tinha todas as informações necessárias, a gente tentava acessar esses documentos por meio de pedidos de lei de acesso à informação e também requisições às câmaras arbitrais, acerca dos procedimentos que elas tinham. Uma vez coletados esses documentos, era necessário extrair as informações relevantes desses documentos para consolidá-las numa base de dados. A gente teve várias variáveis que foram criadas, todas elas pensadas a partir de perguntas de pesquisa interessantes que a gente queria responder, e que vocês vão ver na sequência os meus amigos comentarem. E a gente foi atrás dos documentos, então, extrair esses dados. A gente geralmente montou um dicionário de preenchimento de dados, então todas as classificações já tinham, por exemplo, a gente já sabia quais as categorias podiam ser preenchidas. Nos casos em que a gente tinha, por exemplo, categorias abertas, como tema da arbitragem, que a gente não tinha um conjunto pré-estabelecido de temas no momento que a gente estava classificando. Houve processos sempre de revisão e consolidação disso pelos pesquisadores para garantir que as classificações finais e as informações apresentadas eram consistentes. E, principalmente, a gente teve revisão cega por pares e validação das variáveis que a gente extraiu. Isso é fundamental, porque a gente quer garantir, claro, que 2 pessoas diferentes, olhando para o mesmo documento, chegariam ao mesmo resultado. Uma outra forma também de garantir isso é o tipo de dado que você extrai. A gente geralmente extrai dados bastante objetivos, faz perguntas de sim ou não para o documento. Isso garante também que a pesquisa está mais bem operacionalizada e que não tem variação no processo de extração de dados. Tá? Então, essas são as questões principais relacionadas à confiabilidade dos dados que a gente vai apresentar aqui para vocês. Representatividade diz respeito a o quanto os dados que você conseguiu observar representam daquela realidade que você está estudando. Então, em alguns casos, por exemplo, você tem muitas observações, você vai fazer uma amostra, e você se preocupa se a amostra é representativa do todo que você quer estudar. Nesse caso aqui, a gente está fazendo uma pesquisa que vai atrás de todas as arbitragens que existem num determinado período de tempo de análise. Então, a questão essencial nesse caso é se a gente consegue as informações sobre as arbitragens ou não. Então, um ponto essencial da pesquisa, e até uma variável que foi incluída para ter esse controle, foi sobre a transparência dos dados. Em que casos os próprios órgãos públicos disponibilizavam os documentos, e grande parte dos documentos, ou seja, tinham muita transparência ativa. Em que casos tinham pouca transparência ativa, ou seja, disponibilizavam alguns documentos, mas documentos essenciais não estavam disponíveis. Em que casos a gente existia algum nível de transparência passiva, no sentido de que a gente precisava ir atrás, fazer pedido de lá para conseguir os documentos. Foram só 3 casos. E havia um procedimento confidencial que a gente teve mais dificuldade de conseguir os dados. Então, apesar de... Isso é um problema típico quando se estuda arbitragem, um tema difícil de estudar, por causa desse problema da confiabilidade, da falta de acesso aos dados, mas nas arbitragens envolvendo o poder público especificamente, a gente tem um nível de transparência que é adequado para a gente fazer essa pesquisa. E a gente conseguiu uma documentação bastante completa do que existe dentro desse escopo definido, que é as arbitragens da União, do Estado do Rio de Janeiro e do Estado de São Paulo. Então, o que a gente disser aqui só vale para as arbitragens desses entes federativos. A gente não poderia, com segurança, dizer que isso acontece da mesma forma em outros estados, embora seja um indício e uma motivação para a gente continuar pesquisando o tema em outros estados. Eu queria voltar. Aí, antes de passar a palavra para o meu colega, o Nilo, que vai continuar apresentando a pesquisa,
A última dimensão que eu tinha falado é a dimensão da validade. Nessa dimensão, a gente está preocupado em saber se o que a gente está medindo, se os dados que a gente tem, estão adequados para responder às perguntas que a gente fez e tem uma simetria entre o conceito que a gente quer medir e o dado, né? E aí, para isso, eu queria só destacar a importância do Nilo, né, e de ter sempre em pesquisas empíricas também uma união entre pessoas que têm, por exemplo, uma base mais metodológica como a minha e pessoas como o Nilo que conhecem profundamente a realidade que está sendo estudada, né? Uma pessoa como o Nilo auxiliou muito a gente a fazer as perguntas mais interessantes, a entender até de antemão o que a gente ia conseguir ou não achar nos documentos aos quais a gente ia ter acesso, o que era factível de pesquisar, o que não era factível de pesquisar, né? E, a partir desse modelo, a gente conseguiu montar essa estrutura de dados que foi utilizada depois para fazer as análises. E aí a parte que talvez seja mais misteriosa, que é a parte de implementar as análises, fazer os gráficos, eu digo para vocês que não tem mistério nenhum, isso aí é basicamente técnica de pesquisa, quem aprende a programar vai aprender lá a fazer. A maior parte das análises que a gente fez foram mensurações descritivas relativamente simples, tem alguns casos em que eu uso linha de regressão para mostrar tendência, mas isso também é uma coisa simples de fazer. Então, nada do que está aqui é muito sofisticado do ponto de vista de análise empírica, e o essencial, o crítico na pesquisa foi realmente a forma como a gente coletou os dados, organizou os dados e as perguntas que a gente fez, né? E agora eu passo a palavra, então, para o Nilo, para ele falar um pouco, começar a falar sobre o que a gente conseguiu responder com isso. Boa noite a todos e todas. Meu áudio está bom? Todos me ouvem? Sim? Ah, tá bom. Vou interpretar o silêncio como sim. Antes de mais nada, cumprimentar a PGE na pessoa do Cláudio e do Fernando. É uma instituição que eu, pessoalmente, tenho uma imensa admiração. Eu, como carioca, como estudante da UERJ, e como praticante também nas arbitragens, sempre tive muita interação com o Procurador de Estado do Rio e consegui ver de perto a qualidade técnica dos integrantes da instituição. Então, é um prazer tê-los, como ter o Estado do Rio como objeto de pesquisa e ter a PGE como o foro de lançamento deste livro. Gostaria muito de estar aí, e como o professor Jordão iniciou, não consigo por questão de força maior, ou seria uma força menor, né? É difícil considerar uma força maior, uma recém-nascida de 10 dias e 50 centímetros, mas quem tem filho sabe o furacão que esses pequenos elementos causam na nossa vida, mas, de fato, de estar presente aqui ainda virtualmente é uma honra. Assim como foi uma honra e também cumprimentar a FGV na pessoa do professor Jordão e do professor Guerra. A origem dessa interação com o professor Jordão foi muito curiosa, ele já iniciou, mas dando o meu ponto de vista, o professor Jordão ele escreveu já existindo um material na internet. E esse material, ainda que um esboço, assim, ainda que um resumo de informações e dados mais relevantes, quem esboçou foi a equipe da qual eu faço parte. Então, ter um administrativista, ter uma instituição do escopo, do peso, da FGV e do professor Jordão, analisando, partindo de algo que a gente construiu, para chegarmos hoje em algo que já é muito maior, é um prazer imenso. De fato, é uma honra estar aqui também, ter feito isso ao lado dos colegas coordenadores, Soraya e Lucas, e dos pesquisadores, a quem eu cumprimento na pessoa da Gabriela, que fizeram um trabalho brilhante, brilhante de fato, tá? O meu envolvimento nesse projeto é um pouco difícil você separar o praticante do pesquisador, né? Como o Lucas ele falou um pouco da minha contribuição principal, que foi meio que mostrar o mapa. Não existe um EPROC, um ESAGE de arbitragens. Eu não sei se todos têm ciência disso. Os acervos dos processos são pulverizados e são pulverizados, custodiados pelas próprias partes e pelas câmaras arbitrais, na maioria dos casos, que o fazem de maneira confidencial. Então, é muito difícil, ainda que os processos sejam públicos, por lei, existe como diretriz a observância do princípio da publicidade, é muito difícil acessar, chegar à informação. É muito difícil. E eu falo isso das duas pontas.
eu estou com arbitragem há 6, 7 anos, e já tive que responder muitos pedidos de acesso à informação, e também, como pesquisador, como praticante, eu já formulei muitos pedidos de acesso à informação a outros entes federativos, outros órgãos públicos. É normal você obter uma recusa, tá? Não sei se a gente obteve algumas recusas. A busca por documentos é kafkiana, tá? E isso a gente fala um pouco disso no livro. Em alguns casos, pede-se a informação ao órgão ou ente, aí o ente responde, não, você tem que ir na Câmara Arbitral. Aí você vai na Câmara Arbitral, não, você tem que ir no ente, no órgão que faz parte, tem que pedir para as partes envolvidas em cada caso. Então, existe uma dificuldade de pesquisa muito grande, tá? Então, isso só serve para destacar o trabalho que foi feito, principalmente pelos pesquisadores, tá? Que meteram a mão na massa e conseguiram compilar essa quantidade de documentos que permitiu para a gente, que permitiu primeiro ao Lucas trazer esses gráficos que são essenciais, né? A gente não consegue fazer inferências e tirar conclusões se você não tem as informações processadas numa forma fácil de você ler, né? Então, o papel do Lucas foi fundamental e dos pesquisadores também para conseguir o acesso aos documentos e informações. Antes de entrar na minha parte do meu eixo, também eu tinha esquecido, não posso deixar de cumprimentar os colegas procuradores federais. Alguns já me mandaram mensagem, sei que tem alguns presencialmente no Rio de Janeiro, então, infelizmente, de novo, não estou aí, mas obrigado por terem comparecido. E vocês também fazem parte disso, tá? Ninguém atua sozinho, são vários procuradores, vários membros da Advocacia Geral da União atuando ao longo dos anos para a gente ter uma atuação forte nesse tipo de disputa. E agora entrando praticamente no eixo 2, e nessa parte do livro, a gente fala dos principais atores da arbitragem, e principalmente os árbitros, que a gente trouxe aqui, selecionou esse perfil porque é quem decide, né? Normalmente, então, já justifica por si só a gente buscar entender quem são os árbitros e as árbitras nesses casos da administração pública. É, o primeiro ponto, que tem uma forte concentração. De 55 casos, identificamos 100 árbitros. Isso não é propriamente uma surpresa, tá? A arbitragem como um todo, a arbitragem comercial no Brasil, muitos falam que é um clubinho. E é um clubinho, assim, é um tom de fato crítico, no sentido de que se propõe uma tentativa de oxigenação no número de perfis. Mas fato é que a nossa pesquisa confirmou que essa concentração também existe nos casos com a administração pública. O segundo ponto tem a ver com o perfil técnico, a compatibilidade técnica do árbitro com a matéria em disputa. Na verdade, o segundo e o terceiro pontos do slide. O primeiro, vivência na administração. É óbvio que isso é importante, porque a vivência na administração, ela traz em si o conhecimento que está sendo discutido, tá? E uma concentração, um destaque ainda maior dentro da vivência na administração é o fato de que o grupo identificou uma parcela considerável de procuradores do Estado do Rio de Janeiro, da Casa, como árbitros. Eu poderia ir além, não só como árbitros, tá, gente? Aqui entra o praticante compartilhando um pouco da prática, com pareceristas, inclusive a favor da administração federal, como contraparte, como litisconsorte. Enfim, existe uma atuação muito destacada da PGR-Rio em casos de outros entes federativos. Como eu falei, o que só confirma a capacidade técnica da instituição, dos integrantes da instituição. Mas, fato é ruim isso, propriamente? Não, não considero isso, não considero isso um elemento positivo que demonstra que existe alguma preocupação de trazer pessoas com vivência na matéria sob discussão para esses casos. Por fim, o terceiro elemento, poucos casos poucos árbitros são especialistas em direito administrativo. Isso foi para mim o elemento mais surpreendente, porque, de fato, um dos principais ganhos da arbitragem como forma de solução de conflitos é poder escolher um especialista na matéria. E não parece ser isso o que tem acontecido nesses casos mapeados pelo grupo de pesquisa, tá? Próximo slide, por favor, não sei quem consegue passar. E aí foi um levantamento bastante interessante dos árbitros mais indicados. De novo, confirma que alguns poucos árbitros concentram uma indicação muito grande.
eu vejo isso de maneira, de certa forma, neutra. Se está havendo muitas indicações, é porque são bons árbitros, tá? Vocês podem ter certeza, o árbitro ruim, ele não vai receber duas indicações. Se ele age mal num caso, com as mesmas partes, com as mesmas histórias, dificilmente ele vai ser nomeado em outro caso semelhante, até porque os advogados privados conversam, os advogados públicos também se conversam, o mercado se conversa. Na verdade, a autorregulação em nível máximo aqui nessa identificação dos perfis de árbitro. Mas fato é que o que eu posso destacar, isso eu acho que vocês conseguem ver com mais calma depois, comprando o livro, idealmente, adquirindo o livro, mas é que muitos são inclusive cariocas ou sediados no Rio de Janeiro. Embora a gente tenha aí casos também federais e do Estado de São Paulo analisados no livro, mas pegando os top 10, muitos são de fato cariocas, alguns advogados públicos, alguns, como eu falei, procuradores do Estado do Rio de Janeiro, ou inclusive já aposentados. No livro, a gente também traz uma identificação um pouco mais detalhada sobre determinados árbitros nominados ali na nossa obra, com base em quem os indicou, tá? Para identificar se existe algum perfil. A ideia era identificar se existia algum perfil preferido pelo poder público, pelo poder privado ou pelos parceiros privados. É óbvio que existem, tá? Existem alguns árbitros que são quase que exclusivamente indicados pelos contratantes públicos e outros quase que exclusivamente indicados pelos contratantes privados. Mas o que é interessante esses são meio que os outliers. A maioria, de fato, tem uma indicação mais neutra e equilibrada, vindo como presidente, vindo ora como indicado pelo concessionário, ora como indicado pelo poder público. Ou seja, o certo receio de ter um árbitro de estimação, me parece que a pesquisa não o confirmou, tá? E agora falando especificamente dos autores mais citados na sentença arbitral. Um input também do praticante. Na arbitragem, a gente não pratica o direito administrativo mais clássico, que se ensinava principalmente dos grandes manuais que se costumava ensinar nas faculdades, pelo menos na minha época, sugerindo os manuais de autores mais tradicionais, focando muito na leitura do ponto de vista dogmático dos princípios fundamentais do direito administrativo, notadamente supremacia do interesse público. O que sempre se falou, o que se discute na arbitragem não é isso. Por outro lado, se a gente vê esse levantamento que o grupo fez sobre os autores mais citados, a gente percebe que tem sim uma presença bastante relevante de administrativistas mais tradicionais. Destaco aqui o finado Eli Lopes de Meireles, com 9 citações, tá? O quarto ou quinto com maior número de citações. Então, é engraçado, porque apesar, eu vejo nisso daí um descasamento entre o que a gente vê na prática, né, com o que o grupo identificou, tá? E, obviamente, a maior parte dos autores citados são administrativistas, mas também a gente observou que existem alguns civilistas e poucos processualistas também, porque temos questões processuais sendo bastante discutidas nos nossos casos. Jordão, eu só, antes de passar a palavra, acho que é para a minha colega Soraya, uma coisa que não está no slide, mas é um dos achados mais interessantes do livro, diz respeito à quantidade de impugnação de árbitro e ao nível de sucesso. Por quê? É, Se eu não me engano, de cabeça não lembro, mas o número de casos com impugnação de árbitro beira ali os 15%. E o percentual de sucesso dessas impugnações é muito alto. Beira ali 40%, ou seja, quase metade das impugnações de árbitro são bem-sucedidas, de acordo com os achados do grupo de pesquisa. Quando a gente compara com a pesquisa bastante tradicional feita pela professora Selma Lemes na arbitragem comercial doméstica como um todo no Brasil, os percentuais são muito menores. Quantidade de caso com impugnação não chega a 5%, e dessas aí o percentual de êxito não chega a 10%. Então, ou seja, nos casos com a administração,
têm muito mais impugnação de árbitro e elas têm um percentual muito maior de êxito. Tá? Isso era um ponto que a gente não colocou no slide, mas achei interessante compartilhar com vocês antes de passar a palavra. Então é isso. Soraya, por favor. Olá. Olá, boa noite a todos. Queria brevemente também voltar a agradecer não só ao professor Sérgio Guerra, porque incentiva muito na FGV essas pesquisas com base empírica. É algo que no direito a gente não está tão acostumado, que parece assim um mundo arriscado quando a gente não tem o gênio dos números, mas que é muito interessante. A gente consegue extrair uma série de informações de muita relevância. Agradecer também ao Fernando Barbalho por organizar o evento. É muito bacana falar aqui nesse lindo convento. Agradecer ao professor Eduardo Jordão, porque sem você a gente não estaria aqui reunidos falando sobre isso. Né? Você quem incentiva, quem tem essas ideias, quem consegue ver algo para ser estudado onde ninguém mais pensa. Isso que faz toda a diferença. E, claro, aos queridos colegas, a Júlia também, que é pesquisadora, que está aqui na plateia. Agradecer à plateia, obrigado por terem vindo, por dedicar um pouco do tempo de vocês à pesquisa que a gente fez, com muito carinho. E vamos, então, um pouco aos dados. Né? A gente dividiu a pesquisa em 4 eixos. O primeiro eixo é o eixo do tempo. Então, nessa parte, a gente escolheu alguns dados que a gente planilhou em Excel, que eram dados bem simples e objetivos. Então, data do requerimento da arbitragem. Aí a gente colocava a data aí para cada arbitragem. Data da instauração efetiva da arbitragem. Aí, igualmente, a gente colocava a data. E data do encerramento, quando, naturalmente, a arbitragem já tinha se encerrado. E, a partir disso, né, a gente já consegue bastante informação relevante. Né? A primeira delas, vou botar até aqui maior, é a quantidade de arbitragens instauradas, né, nesse marco temporal que a gente estudou, de 2022 até junho de 2024. E aí uma constatação muito simples, mas que pode levar a uma série de hipóteses, é que esse número ele aumenta a partir de 2013, 2014, ele tem um boom em 2021, e ele, a partir de 2022, decresce, né, uma queda quase que brutal. Embora o estudo, né, a pesquisa pare em junho de 2024, em 24 e 25 também a gente soube, né, que não teve muitas arbitragens instauradas. Então, por que isso? Primeiro, por que desse boom? Aí a gente formula, né, testa algumas hipóteses que são, primeiro, a tramitação do projeto de lei, né, da lei, agora esqueci o número, decorei, mas esqueci, enfim, da lei que deixa claro, né, que a arbitragem pode ser usada contra a administração pública, enfim, pela administração pública, para direitos patrimoniais disponíveis. Então, é um projeto que começa em 2013 e é promulgado em 2015, então coincide, né, com esse aumento, em que a gente tem uma segurança jurídica normativa de que é possível a arbitrabilidade objetiva. A segunda hipótese, ela é também de um julgado do STJ em 2017, novembro de 2017, em que ele, um determinado conflito envolvendo a ANP, ele determina que, de fato, deve ser julgado no âmbito arbitral, porque havia uma previsão nesse sentido, e era um tema passível de jurisdição arbitral, então isso dá um conforto maior, porque um tema de petróleo, regulação, né, poderia gerar uma certa dúvida. E a terceira hipótese também é relacionada à publicação da lei de relicitação no setor de transporte, que expressamente prevê o caminho da arbitragem, e um decreto de 2019 que, embora seja aplicado só no âmbito federal, ele traça, né, um procedimento de uso de arbitragem com a administração pública. E o que a União faz acaba, né, tendo também uma certa inspiração nos estados e dando mais conforto no uso do instrumento. Quanto à queda, a gente também pensou, né, ensaiou algumas hipóteses do porquê que esse número cai. Uma primeira delas 2022 coincide com um novo governo, principalmente no âmbito federal.
Será que isso não é uma forma das partes eventualmente esperarem ver como os litígios, né, vão se dar, se vai haver uma nova lei de relicitação, decreto? Será que não vale tentar negociar com o governo? Será que não vale esperar? Então, essa é uma primeira hipótese. Uma segunda hipótese é de queda de demanda reprimida, ou seja, talvez houvesse muita demanda antes, né, até 2013, uma vez que a arbitragem se assentou como um instrumento viável, tem um boom, né, de demanda represada, e aí é natural que depois que essa demanda represada, né, decresça, que não tenha tanta demanda, talvez não tenha tanto conflito, enfim, isso é uma hipótese. E a terceira hipótese, que a mim me parece, pelo menos, a mais convincente, é o aumento também das vias consensuais de resolução de controvérsias. Então, hoje, prefere-se, talvez, um meio administrativo, consensual. A PGE tem a CASC, né? Na União, em 2022, também inaugura-se a CSEX Consenso no âmbito do TCU. Então, talvez haja incentivos para que as partes prefiram resolver seus conflitos de forma consensual antes de entrar, né, numa briga de arbitragem. Mas, naturalmente, são os primeiros dados. Eu acho que tem muito estudo ainda que pode ser feito só com essa constatação de a quantidade de arbitragem instaurada, né? Isso que é bacana. O segundo ponto da arbitragem, dos dados que a gente levantou, é o tempo de duração da arbitragem. Então, isso também é muito simples, né? A gente pega o dado da data da instauração, o dado da data do encerramento e a gente, né, faz o cálculo. Gente não, o Lucas. E vê média, mediana, enfim. E o que a gente constata aqui também? Ao pegar os dados do CNJ, esse tempo, a mediana de 2 anos e 8 meses no âmbito federal, 3 anos em Estado de São Paulo, 3 anos também 11 meses no Estado do Rio de Janeiro, ele é muito parecido com o tempo de duração dos procedimentos em âmbito jurisdicional em primeira instância. Claro que no judiciário tem recursos e outros recursos e execução e algo que, né, no total é maior, mas, na primeira instância, é muito parecido. Acho que o CNJ são 3 anos e 9 meses, algo assim. Então, a diferença, pelo menos com a primeira instância, não é tão grande. Esse é o gráfico, né, correspondente. Aqui a gente coloca o tempo sem a ANP. Aí, por que sem a ANP? Porque a gente viu que com a ANP aumentava, né, o valor agregado desses números. Porque na ANP tem muita perícia. E aí, quando a gente pega o dado, a gente constata e começa a pensar em hipótese. Por que a ANP né, aumenta esse valor total? E aí, pode ser perícia. E aí, depois a gente tira, vê que diminui, e aí a gente começou a pesquisar a menção a perícias na arbitragem também. Depois a gente fala mais sobre isso. Mas um outro dado relevante é que, quando a gente olhou, eu não sei voltar, mas, enfim, quando a gente olhou o tempo de duração, a gente pensou, qual será o encerramento de uma arbitragem quando ele demora muito? Então, a gente fez o cotejo dos dados do tempo da arbitragem com o desfecho, né, da arbitragem, ou procedente, improcedente, enfim, e a gente percebeu que as arbitragens que têm maior duração têm o seu resultado acordo. Ou seja, quanto mais tempo dura a arbitragem, né, maiores os custos, né, para as partes envolvidas, maiores são também os incentivos para que essa arbitragem termine em acordo. E para não postergar e prorrogar o tempo da arbitragem. Então, isso é mais um dado bem bacana que a gente conseguiu, mesclando, né, aqueles dados iniciais com dados dos outros eixos do livro. E, por fim, né, a gente viu também, a gente quis olhar se esse tempo de duração aumentava com o tempo ou diminuía, e aí a base, né, a base do contrato que é relacionado à arbitragem, a gente percebeu também, a gente tem uma indicação de que esse tempo, ao longo dos anos, vem diminuindo. Então, uma indicação de que o procedimento da arbitragem, com o tempo, com o profissionalismo aí decorrente, as pessoas se especializando nisso, tende a durar menos hoje em dia, né, com o passar dos anos. Esse é o gráfico maior. E aí,
fechando agora sobre exatamente a perícia, quando a gente viu que a ANP também tinha um tempo total maior, a gente foi atrás dos documentos para ver que arbitragens mencionavam a existência ou não de perícia. E aí, ao comparar esses dados, a gente percebe que a mediana com perícia, né, de procedimentos arbitrais que mencionam a perícia é um tempo maior, mas a dispersão entre os dados, ou seja, o menor tempo e o maior tempo, é menor do que a dispersão entre os dados que não mencionam perícia. Ou seja, quando tem perícia, o tempo vai ser maior, mas mais previsível, né, do que quando eu não tenho uma prova pericial na arbitragem. Isso também é uma informação que consta do livro. Muito obrigada. Vou passar agora a palavra à Gabriela. Bom, gente, primeiro é um prazer estar aqui. Agradeço ao professor Eduardo Jordão, que nos uniu, nos mantém um pouco em cárcere nesses grupos de pesquisa, mas a gente gosta, vamos admitir. Agradeço a PGE, agradeço ao Sejur, ao querido amigo Fernando pela organização. Agradeço a PGE por me possibilitar fazer o mestrado nessa instituição, né, de renome. Bom, passando então para a minha parte da apresentação, entre os setores envolvidos, a gente vê claramente uma predominância de setores de infraestrutura, né, setores de petróleo e gás são as grandes causas, né, 30% de todas as arbitragens que a gente analisou, seguidas do setor rodoviário. Em segundo lugar, né, os setores de transporte, né, de metroviário, ferroviário, ainda telecomunicações, e, por fim, setores de energia, saneamento básico, aeroportos, construção civil e portuário, que possuem o menor número de procedimentos. Uma das questões que chamou a nossa atenção foi por que haveria essa discrepância entre o setor de petróleo e gás, com quase 30% de todas as arbitragens, e o setor de energia, né, que estaria aqui com 3% só de percentual das arbitragens. E uma das hipóteses que a gente levantou foi justamente o fato da lei de petróleo, né, 9478, prevê desde 97 como uma cláusula essencial do contrato, né, nessa área, que haja meios, então, de solução de controvérsias, já citando, inclusive, a arbitragem internacional, diferentemente do que a gente sabe, né, que ocorre em outros setores, como foi colocado aqui pelos colegas, havia ainda uma grande insegurança jurídica, pelo menos até 2015, com essa positivação na lei de arbitragem. Um terceiro eixo, então, foi também a análise dos valores em disputa, né? A gente vê que o setor de telecomunicações, ele possui, né, realmente o maior número, com uma mediana de 6,6 bilhões de reais, apesar de, como vocês viram aqui no último gráfico, não possuir tantos arbitragens assim, comparativamente, são 9% apenas. Então, uma das hipóteses também que a gente levantou e a gente apurou isso nos dados foi justamente o fato das arbitragens envolvendo o setor de telecomunicações envolver praticamente todo o tempo do contrato, né? São 20 anos aí de concessões, muitos revolvimentos de várias matérias envolvendo aqueles contratos. Em seguida, então, bom, temos o setor de petróleo e gás, com a mediana de 341 milhões, rodoviário, ferroviário e de saneamento básico. Ainda, né, em uma análise dos resultados das arbitragens. Antes disso, né, a gente falando sobre valores das causas e objetos das arbitragens, uma das coisas que a gente buscou descobrir foi quais eram os principais pleitos levados à arbitragem, né? Então, a gente apurou que, entre os principais pleitos, então, a gente tinha pleitos de indenização, de reequilíbrio econômico-financeiro e pleitos de anulação de atos administrativos. Também é relevante a gente mencionar que, muitas vezes, esses pleitos eram acumulados, né? Então, na maior parte das vezes, o de indenização também vinha junto com o de reequilíbrio. A gente teve até bastante trabalho metodologicamente para definir exatamente um caso de outro. Bom,
Então, dentro do conteúdo das arbitragens, né, a gente pode analisar qual é o percentual de sucumbência do poder público. E aí, diferentemente do que poderia se imaginar, como o professor Eduardo Jordão colocou, né, de que talvez levar uma demanda à arbitragem, a um meio, né, particular de solução de controvérsias, isso poderia prejudicar o poder público, prejudicar o erário, né, e na verdade o que a gente apurou foi exatamente o contrário, né, que o percentual de sucumbência do poder público é menor do que o do privado, né, na esfera federal é ainda menor do que na esfera estadual, e aí considerando Estado de São Paulo e Estado do Rio de Janeiro. Esse gráfico aqui, brilhantemente feito pelo Lucas, me deu um certo trabalho para interpretar, mas basicamente ele analisa o percentual de sucumbência atribuído ao poder público. Então, a gente vê, né, aqui que nos casos analisados, a mediana de sucumbência fica aqui em torno de 35%, ao passo que nas arbitragens estaduais, essa aqui é o federal, nas arbitragens estaduais, a mediana estaria ali em torno de 85%. O que esse gráfico também nos demonstra, né, que nas arbitragens federais, em nenhum dos casos, você teve 100% de sucumbência do poder público, ou seja, nenhuma das arbitragens federais o poder público foi 100% sucumbente. E eu acho que isso é muito interessante justamente porque desfaz esse pensamento que poderia ser predominante de que, né, o particular levaria melhor quando se leva uma demanda para arbitragem. Bom, também na esteira do que a Soraya colocou, dos resultados das arbitragens, então, dos 26 casos encerrados, é bastante interessante a gente notar, né, que 8 deles terminaram em acordo, o que demonstra 23% dos casos. Acho que, com certeza, isso é fruto de uma maior aderência à consensualidade na prática administrativa. E ainda, interessante notar que 5% deles foram totalmente procedentes. Aqui a gente vê mais uma demonstração gráfica, né, disso, ou seja, apenas 2 dos casos o particular teve seu pleito totalmente julgado procedente na arbitragem, 2 dos 55 casos julgados. E esses 2 casos foram dentro do plano estadual, né, já que a gente viu no slide anterior, que na esfera federal, em nenhum dos casos foi julgado totalmente procedente para o particular. Por fim, esse é o nosso último dado levantado, de quais são as câmaras arbitrais, então, mais utilizadas. A gente vê nesse gráfico aqui uma demonstração, né, da arbitragem institucional versus arbitragem ad hoc, né, uma imensíssima predominância aqui da CCI, enquanto Câmara Arbitral. Todas as outras câmaras arbitrais estão aqui reunidas, elas somam 18 casos, enquanto a CCI teria 33 dos 55 casos analisados, e em apenas 4 casos a gente teria uma arbitragem ad hoc. Ainda aqui uma nova demonstração dessas câmaras arbitrais, a gente vê que, especialmente no caso do Rio de Janeiro, a gente tem a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, a Camarb e ainda a FGV. Eu aproveito para citar, né, que a gente aqui na PGE, já em 2018, a gente tinha adotado um procedimento bastante interessante de credenciamento dessas câmaras arbitrais. Então, esse é um dado que é bastante relevante, é um dado que distingue o Estado do Rio de Janeiro, né, em geral. E ainda, por fim, as tendências processuais, e esse é o último slide, o que a gente vê, né, que as sentenças finais das arbitragens, e aí a gente teve esse trabalho de pegar as sentenças de todos os casos analisados e de analisar a extensão dessa decisão, as sentenças finais estão ficando cada vez mais extensas, sugerindo um aumento dessa complexidade das disputas, o que faria sentido na medida em que você tem também um aumento da consensualidade. Então, só restaria a arbitragem verdadeiramente aquelas demandas cada vez mais complexas e que demandassem verdadeiramente uma especialização significativa.
aqui a gente vê mais uma representação gráfica, então, do aumento dessa extensão dessas sentenças. É isso, gente. Bom, pessoal, então, novamente agradecendo a todos pela presença. Portanto, essa foi a apresentação de alguns dos achados principais da pesquisa. Convido a todos a adquirir o livro para ter os achados integrais, para a gente pode também seguir na conversa sobre os assuntos. Fernando, não sei se a gente abre para alguma pergunta, se alguém tiver algum interesse, ou se a gente fecha por causa do horário. Por causa do horário, então, a gente vai fechar e a gente encontra vocês aqui ao lado para eventuais autógrafos, conversas e aquisição do livro. Muito obrigado a todos novamente, um abraço.